Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Jaqueline Reis, psicóloga clínica, e estou aqui para falar com você sobre essa abordagem que realmente pode transformar vidas e nos fazer viver uma vida muito mais significativa e com muito mais prazer, que é a ACT, a terapia da aceitação e do compromisso. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o que é a ACT, os seus princípios fundamentais e como ela pode ser aplicada no nosso dia a dia. Então nós trataremos aí sobre os princípios fundamentais da ACT, quais são as situações comuns em que podemos aplicar essa abordagem através da ótica da ACT e quais os benefícios que nós poderemos alcançar quando nós vivemos uma vida pautada nos nossos valores e no nosso comprometimento com a nossa própria vida. E para começar, nós iremos falar aí sobre o que é a ACT, qual que é a definição da ACT, o que é essa terapia de aceitação e compromisso. A ACT, então, ela é uma terapia que nos ajuda a viver uma vida baseada nos nossos valores. A ACT vai trazer aí a ideia de que os sofrimentos humanos eles são sofrimentos que nós não podemos evitar, nós não conseguimos fugir do sofrimento. Mas há sofrimentos que podem, inclusive, nos levar a alcançar aqueles valores de vida, nos leva a alcançar as metas e os objetivos que nós temos estipulado para uma vida que faz sentido, uma vida que vale a pena. E para esses sofrimentos, a ACT, então, vai trazer a ideia da aceitação. Aceitar os momentos como eles são e nos comprometer para que mais momentos estejam ali alinhados aos nossos valores e menos momentos que estão alinhados ali com sofrimentos que nós chamaremos de sofrimentos desnecessários. Então a visão da ACT não é evitar o sofrimento, não é fugir do sofrimento, não é eliminar o sofrimento, mas é viver uma vida de acordo com os nossos valores, alinhada com os nossos valores, mesmo na presença do sofrimento, mesmo na presença de pensamentos que são considerados negativos, mesmo na presença de sentimentos desconfortáveis, emoções desconfortáveis, nós conseguiremos viver uma vida alinhada com aquilo que faz sentido e uma vida que possa ser considerada plena e significativa. Por exemplo, quando nós olhamos aí para sintomas, emoções comuns do nosso dia a dia, é muito comum nós nos vermos em situações em que a ansiedade e o medo, eles acabam ficando muito mais em evidência. E em muitos momentos é comum pessoas que buscarem fugir da ansiedade, fugir do medo, como se fosse uma emoção ruim de ser sentida, uma emoção errada. Quando, na verdade, a ACT então vai trazer a ideia de que dentro de determinados contextos eu preciso me sentir ansioso, eu preciso sentir o medo para que eu possa me preparar da melhor maneira possível. Então eu passo pelo processo de aceitação daquela minha emoção desconfortável dentro daquele contexto e dentro daquele contexto eu vou agir de acordo com os meus valores que são importantes para aquele contexto vivido. Um exemplo. Vamos supor aquela pessoa que passa pela ansiedade social, a antiga fobia social. Pessoas que têm a ansiedade social, elas costumam ter medo do julgamento do outro, elas costumam ter medo de errar, de apresentar alguma coisa e o que o outro vai pensar, o que o outro vai entender daquilo. E muitas vezes ela evita, ela foge de situações sociais para não ter que passar pela ansiedade, para não ter que passar pelo medo. É muito comum, por exemplo, já aconteceu inclusive comigo, enquanto eu estava na faculdade, em que colegas precisariam apresentar trabalhos em grupos e eles inclusive perguntavam para os professores se daria para não apresentar, porque eles ficavam extremamente nervosos, gaguejavam, ficavam extremamente em conflito quando pensavam em apresentar trabalho para a sala. Esse comportamento de evitar a
da apresentação é o que a gente vai chamar ali dentro da ACT de esquiva experiencial. E nós falaremos mais dela em alguns vídeos para frente. Só que a ACT, dentro desse contexto, então ela vai trazer a ideia de aceitação. É normal eu me sentir ansioso antes de uma apresentação. E como que eu posso, então, pensando no meu objetivo da apresentação, quais são os meus valores que estão alinhados com aquela apresentação, quais são os comportamentos que eu preciso ter? E aí eu vou agir baseada nos comportamentos alinhados aos meus valores e não nas ideias que passam pela minha mente. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a nossa mente mente para a gente, tá? E quando nós começamos a tratar então a nossa mente como ideias, somente como ideias e não como uma verdade absoluta, nós conseguimos ter uma vida muito mais plena, muito mais significativa. Um outro exemplo que é muito comum de acontecer é no ambiente de trabalho. Todo mundo aqui que já trabalhou, que já esteve em um ambiente de trabalho considerado tóxico, sabe o quanto algumas vezes é extremamente sofrido estar trabalhando naquele ambiente, naquele contexto. E aí dentro da ACT, mais uma vez, a gente vai trabalhar com a aceitação e o entendimento do porquê aquela situação é desconfortável para mim. E aí eu vou ter que pensar quais são os valores profissionais que são importantes para mim atingir. De acordo com os meus valores profissionais, como eu preciso agir aqui dentro desse contexto. E além disso, será que esse ambiente ainda é um ambiente que é propício para os meus valores? Estão alinhados? Eu consigo desenvolver os meus valores? Ou esse ambiente é um ambiente que vai totalmente contra os meus valores? E o que eu vou fazer com isso? Se está alinhado, como que eu posso então, dentro da ideia da aceitação, estar comprometida com o meu trabalho, apesar do ambiente que traz tantos conflitos? Se não está alinhado, como que eu vou poder, quais são as ações que eu vou precisar tomar para que eu esteja alinhada com os meus valores? Eu vou precisar mudar de emprego? Como que eu vou poder fazer isso? Então a ACT ela vai trazer essas ideias dessa aceitação e do alinhamento dos nossos comportamentos com base naquilo que é importante para nós. Um outro contexto que a gente pode pensar que é muito comum de acontecer também são nos relacionamentos. Quantas vezes nós evitamos de conversar com pessoas, de ter algum tipo de posicionamento com medo de que isso gere algum tipo de conflito? Ai, mas se eu falar tal coisa para fulano, fulano vai reagir de tal forma, então eu prefiro nem falar para evitar algum tipo de conflito. Isso causa um afastamento, isso pode causar até danos muito piores do que se eu tivesse falado com a pessoa e tivesse alinhado ali os conflitos que estavam acontecendo. Quando nós passamos por situações como essa, dentro dessa visão da ACT, dessa filosofia que a ACT traz de estar comprometida consigo mesmo, com os seus valores, nós vamos perceber então quais serão os comportamentos que eu preciso ter para que essa relação ainda seja uma relação em que eu tenha o meu desenvolvimento pessoal, que eu tenha a minha validação, que eu tenha o meu crescimento pessoal. Como eu preciso agir? Tá? Essa relação faz sentido? Não faz sentido? Então a ACT ela abre o nosso olhar para todas as áreas da vida, nos permitindo ver a nossa vida como um todo e não olhar a nossa vida somente através da lente daquela situação que está acontecendo naquele momento. A terapia da aceitação e compromisso, ou a ACT, ela trabalha a partir de 6 princípios fundamentais, cujo objetivo é proporcionar, construir essa flexibilidade psicológica, e nós iremos passar por cada uma delas, certo? O primeiro princípio é o princípio da aceitação, que é aí o carro-chefe ali da ACT. O que seria essa aceitação? A aceitação é sobre abrir espaço para você vivenciar experiências internas e que são ali parte do nosso funcionamento enquanto seres humanos. O que seriam esses eventos internos? Então, abrir espaço para sentir emoções e para ter pensamentos, mesmo que essas emoções e esses pensamentos eles sejam desconfortáveis. Isso não quer dizer que nós aceitamos ou que nós concordamos com esse sentimento. Nós simplesmente aceitamos, reconhecemos eles
como sentimentos que fazem parte da nossa experiência enquanto seres humanos. Uma coisa que eu sempre percebo e que eu sempre trabalho ali dentro da prática clínica, dentro da clínica com os meus pacientes, é a aceitação das emoções. Nós temos uma série ali de sentimentos, nós temos ali algumas emoções que elas são popularmente consideradas como sentimentos ou emoções ruins de sentir. E em muitos momentos nós agimos para evitar o sentir essas emoções, mesmo que as emoções elas sejam respostas naturais, elas são respostas ali automáticas da nossa mente frente às situações que está acontecendo. Claro que ela se baseia pelo que eu interpreto das situações, mas ela é uma resposta natural. Então, o esforço para lutar contra elas ou o esforço para não senti-las é um esforço de muito sofrimento e um sofrimento em vão, porque elas vão acontecer e eu preciso partir desse reconhecimento que é natural sentir e que a partir daí sim eu consigo mudar algumas coisas para sentir diferente, interpretar a situação de uma forma diferente. Então, a aceitação vem desse reconhecimento. Eu reconheço que o que eu estou sentindo é natural, o que eu estou sentindo é normal. E isso não faz de mim nem melhor nem pior que nada ou ninguém. Sentir aquilo que eu estou sentindo, ou pensar aquilo que eu estou pensando, só me faz ser um humano como qualquer outro. O segundo princípio é o princípio da desfusão cognitiva. O que seria essa desfusão cognitiva? A ACT vai trabalhar muito baseado nos nossos eventos internos, o que eles vão chamar de eventos internos, que seriam os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, aquilo que só nós temos acesso, que as outras pessoas só terão acesso se nós contarmos, se nós compartilharmos, se não, são eventos que acontecem de dentro para fora. Dentro da desfusão cognitiva é trabalhar realmente esse descolamento entre o quem somos nós e o que eu estou sentindo ou pensando. É muito comum nós agirmos muitas vezes baseados no que nós pensamos, interpretamos ou sentimos da situação, como se aquela fosse uma verdade absoluta. Por exemplo, acontece uma determinada situação em que eu passo por um evento em que eu me sinto incompetente. Dentro da fusão cognitiva, eu ajo como se essa incompetência fosse a realidade da minha vida. Quando, na verdade, eu posso sim ter sido incompetente naquele momento, dentro daquele contexto, mas isso não quer dizer que eu seja em todos os momentos ou em todos os contextos da minha vida. É só uma ideia, é só um pensamento que vem à minha cabeça. E quando nós conseguimos lidar com os nossos pensamentos meramente como eventos mentais, como pensamentos e nada além disso, sem o julgamento se ele é verdadeiro ou falso, nós abrimos a possibilidade de passar aí por essa flexibilidade cognitiva, de entender que talvez aquilo que eu pense não é a verdade absoluta, porque ela de fato não é a verdade absoluta. Então a desfusão cognitiva é o ato então de fazer esse descolamento. Quem sou eu e o que é o que eu sinto ou penso diante das situações. São duas histórias totalmente diferentes, né? Eu não sou os meus pensamentos e os meus pensamentos não me definem. Essa é a ideia da desfusão cognitiva. O terceiro princípio fundamental da ACT é o momento presente, contato com o momento presente. Quem trabalha com a psicologia, quem trabalha com atendimento clínico, sabe que a maior parte dos sofrimentos que nós passamos, dos conflitos que nós passamos, está muito ligado a ideias do passado ou preocupações excessivas com o futuro. E nós sempre vivemos ali entre o passado e o futuro, mesmo que esse futuro seja daqui a 1 minuto, esse passado seja ali há 1 hora, 1 minuto atrás. Mas nós temos um comportamento muito comum de ficar muito entre o passado e o futuro e não vivermos a nossa realidade. Então, quando nós trabalhamos dentro da ACT, nós sempre trabalhamos o conceito do momento presente. Trazer o meu paciente para o momento presente, o que aconteceu no passado, ele pode ser usado ali como um guia, um norte para ações futuras, mas eu preciso me preocupar, eu preciso viver a minha vida aqui no presente, porque é aqui no presente que eu consigo, inclusive, controlar algumas coisas, que eu consigo agir, eu não consigo agir no futuro.
eu ajo no meu momento presente. Então, um dos princípios da ACT é estar conscientemente atento ao que está acontecendo com você, o que está acontecendo na sua vida, no aqui e no agora. O quarto princípio da ACT que nós vamos trabalhar, que nós vamos trazer aqui, é o eu como contexto. Como eu disse lá na difusão cognitiva, é muito comum nós nos pautarmos por ideias que nós temos a nosso respeito, a respeito do outro, a respeito do mundo, e nós tratamos a nós mesmos, ao outro e ao mundo como se fosse baseado o conceito dele, a definição dele fosse aquela ideia que eu tenho a respeito daquela pessoa, daquele momento. O eu, como contexto, vai entender que o que acontece com você é referente, ou as suas ideias são referentes àquele contexto. Por exemplo, eu posso sim ser incompetente para determinadas tarefas, então em determinados contextos eu posso sim ser incompetente, mas para outros contextos eu não sou incompetente. Um exemplo, eu não sei tocar bateria. Então, se for para eu falar de mim enquanto tocadora de bateria, enquanto baterista, eu sou incompetente sim, eu não sei tocar bateria. Mas isso não quer dizer que eu não saiba tocar outro instrumento, não quer dizer que eu não saiba fazer outras coisas com competência. Então, o eu como contexto vai se compreender dentro daquele contexto e não como uma ideia conceitual, que é geralmente o que nós fazemos. É muito comum também na clínica, quando nós temos aquela ideia de capacidade, de incapacidade, nós trazemos como se nós fôssemos incapazes de fazer as coisas, porque em um determinado momento, num determinado evento, eu tive a incapacidade de fazer o que eu achava que precisaria ser feito. E aí eu generalizo, a bendita da generalização. Eu generalizo, eu me conceituo dentro dessa ideia de incapacidade por conta de um contexto específico. Então a ACT ela vai trazer aí a necessidade de você trabalhar com a visão de si dentro de diversos contextos. Tudo depende do contexto em que eu estou inserida. O quinto princípio fundamental que a ACT vai trabalhar e que ela é pioneira, que ela é super conhecida e reconhecida, é a questão dos valores. A ACT, então, vai trazer que há sofrimentos que eles são, com certeza, eles são sofrimentos que são impossíveis da gente evitar, tá? E se esses sofrimentos forem sofrimentos que vão nos guiar, que vão nos levar aos nossos valores, ao atendimento dos nossos valores, ao desenvolvimento dos nossos valores, são sofrimentos que então vale a pena eu passar, vale a pena eu viver, já que o sofrimento é uma resposta natural, eu não consigo evitar o sofrimento. Então a ACT ela vai trazer muito essa ideia de valores pessoais. E o que são esses valores? São qualidades de vida. Não são metas, não são objetivos em que você consegue alcançar e dar o checkzinho naquele objetivo, naquela meta. Não. Os valores é uma ideia muito mais ampla. São, de fato, qualidades de vida, caminhos de vida que norteiam as nossas ações ou deveriam nortear as nossas ações. Um exemplo, se para você o seu valor pessoal é o valor da honestidade, não importa o que você faça, em que momento da sua vida você faça e como você faça, você sempre procurará ser honesto nas suas ações. Você não vai deixar de ser honesto porque dentro de um contexto você atingiu a honestidade e todos os outros contextos eu deixo para lá. Não, é uma qualidade, um caminho de vida que eu sempre vou procurar alcançar. Eu nunca vou atender plenamente a esse meu valor. E esse meu valor vai nortear aqui a minha visão de vida. Né? As minhas metas, os meus objetivos, eles são norteados pelos meus valores também. Então a ACT ele traz muito essa volta para o seu valor pessoal. Tá, você está sofrendo, você está vivendo isso, mas para quê? Como que isso pode te ajudar? Né? Esse seu sofrimento ele vai te levar para o atingimento do seu valor pessoal? Se vai, como que a gente vai então passar por isso? Né? A ACT vai trazer ali também
um conceito de sofrimento sujo e sofrimento limpo. O sofrimento limpo é aquele que é ocasionado pelo contexto. Então, terão contextos em que, inclusive, para eu conseguir atingir o meu valor pessoal, eu vou precisar passar por um sofrimento. Terão momentos que eu terei conflitos entre os meus valores pessoais e eu vou ter que agir de acordo com aquele que naquele contexto faz mais sentido, tá? Então, os valores é um dos princípios fundamentais. E sem a noção de valores, não há uma aplicação da terapia da aceitação e do compromisso. E o nosso sexto conceito, o nosso sexto princípio fundamental é o da ação comprometida, tá? Então, assim como todos os outros princípios, eles precisam acontecer na nossa vida, a ação comprometida também. E o que seria essa ação comprometida? Quais são as ações que me levam rumo ao meu valor? Me levam rumo a essa vida que para mim faz sentido, é a vida que vale a pena ser vivida, que tem esse sentimento, essa noção de plenitude. Então, uma ação comprometida são comportamentos que estão alinhados aos meus valores pessoais, tá? Então, dentro dessa perspectiva aí da ACT, nós percebemos que nós podemos aplicar a ACT como se fosse uma filosofia de vida. Ela, de fato, traz uma mudança do nosso entendimento com relação à nossa vida como um todo. Ela nos ensina, então, a estar presente, vivendo o nosso momento presente, de fato, vivendo a nossa vida, estar ali em contato com o nosso sofrimento como algo natural, como uma experiência humana. E como qualquer experiência humana, ela também produz aprendizagem. Mesmo que seja uma experiência ruim, mesmo que seja uma experiência dolorosa, ela produz sim uma aprendizagem como qualquer outra experiência de vida. E como que essa aprendizagem ela pode me alinhar aquilo que é importante para mim? Tá? Então você percebe que a ACT ela vai trazer um entendimento de vida diferente de outras abordagens dentro da própria psicologia, em que a gente pensa em reestruturar pensamentos, ou diminuir ou aumentar comportamentos. A ACT ela vai trazer a ideia do contexto, depende, determinados pensamentos, determinados comportamentos dentro de um contexto, ele pode fazer muito sentido, e inclusive ele pode me levar em direção a uma vida que faça sentido. Em outros momentos ele não vai fazer sentido, e eu preciso sim mudar os meus comportamentos, mudar a minha forma de pensar e agir sobre a situação baseado numa vida que eu tenho como a minha meta, a vida que eu tenho ali como o ideal de uma vida plenamente vivida. Então a ACT ela também pode vir como essa experiência, como essa filosofia de vida que traz um relacionamento diferente com os nossos eventos internos, com as nossas experiências internas, um relacionamento diferente com aquilo que nós pensamos ou sentimos diante das situações. Tá? E aí a gente pode entender então que a ACT ela tem como um benefício essa vida transformada, né? A ACT, eu costumo dizer que a ACT veio para mim como uma transformação de vida mesmo, uma transformação de entender e compreender a minha própria vida pessoal, de entender e compreender o sofrimento do meu paciente dentro da minha clínica, de inclusive dar esse direcionamento e mostrar ao meu paciente que há algumas coisas que eu não consigo evitar, mas que eu estou ali na ânsia pela esquiva, pela fuga, eu estou intensificando um sofrimento. Quando eu passo pelo processo da aceitação, é muito comum o nosso sofrimento diminuir, porque para de ter aquela luta, para de ter aquela guerra interna, para que eu não possa viver coisas que eu preciso ou que são naturais viver. E quando eu consigo parar com essa minha guerra interna, eu consigo melhorar a minha qualidade de vida, eu consigo reduzir o sofrimento psicológico, eu consigo ter uma vida que faça muito mais sentido, uma vida que, apesar das dificuldades, apesar de todos os empecilhos que eu posso ter ali na minha vida, é uma vida que me traz a sensação de satisfação. Eu consigo me sentir satisfeita com a vida que eu tenho vivido. Para resumir, então, a ACT ela é uma abordagem que realmente nos ajuda a passar pela aceitação das nossas emoções, a estar presente no nosso momento
atual, no nosso momento presente e a viver, levar uma vida de acordo com aquilo que nós acreditamos, de acordo com os nossos valores pessoais. Ela é uma abordagem poderosíssima, ela é uma abordagem transformadora e ela realmente pode nos ajudar a ter uma vida muito mais significativa e muito mais satisfatória. E se você gostou desse vídeo, clica aqui para curtir esse vídeo, siga o nosso canal, se inscreva então aqui no nosso canal para você não perder os nossos próximos episódios. Falaremos aí sobre muitos outros conceitos da ACT e traremos aí muitas outras práticas que podem ser incorporadas aí ao nosso dia a dia. O objetivo é realmente descomplicar o que é a ACT e torná-la muito mais acessível, uma ferramenta muito mais prática de ser colocada em prática na nossa vida. Então, se você curtiu, se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pontuação, não se esqueça de comentar aqui e até a próxima.